Graça e a paz, irmãos e irmãs. Nós vamos começar agora o nosso o estudo da escola dominical, continuando, né? O estudo de Romanos. E hoje a gente vai estudar o capítulo 5. Se você ainda não viu os outros vídeos, né? Já está aí no YouTube, o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro e o quarto. Hoje é o número 5. Não tem problema você assistir esse e não ter assistido os outros, mas depois que você assistir esse, volta lá e assiste os outros, ok? Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Esse estudo da carta aos Romanos é um estudo que para mim é muito importante, porque ele traz vários esclarecimentos, os esclarecimentos necessários a respeito do Evangelho da graça de Deus, a justificação pela fé, e especialmente hoje, esse capítulo 5, eu quero dizer que você não perca de forma alguma, fique até o final, se possível, assista outras vezes, ok? Você pode colocar aí, de repente, baixar no seu celular e ficar como áudio aí, ouvindo, né, várias vezes, porque eu creio que essa palavra vai ser realmente um divisor de águas para muita gente, ok? Glória a Deus, pessoal que já está aí conectado, sejam bem-vindos, aqueles que vão assistir depois também. Compartilhe com alguém, aproveita esses minutinhos ainda que nós ainda estamos falando ainda no início. Compartilhe com alguém, chame mais alguém para assistir esse estudo, ok? Curta também, não esqueça de curtir, às vezes a pessoa assiste e esquece de curtir no final, então já entra curtindo, né, para você não esquecer, certo? E vamos para o estudo da palavra. Nós vamos orar antes, ok? E eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Para mim, o capítulo 5 é um capítulo muito importante da carta aos Romanos e vai esclarecer muitas coisas. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado por essa manhã, pelo estudo da tua palavra. Pai, que o teu Espírito venha falar profundamente aos nossos corações. Oh, Pai, nós oramos abençoando a vida de cada um que já está conectado, aqueles que vão assistir depois, que eles sejam cheios, ó Pai, do Teu Espírito Santo e que eles ouçam a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, como eu falei, nós vamos começar hoje o capítulo 5, né? Vamos ver hoje o capítulo 5 e eu creio que vai ser tremendo. Romanos, capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar na sua Bíblia, né? É até interessante você ter a sua Bíblia, fazer anotações, ok? Anotar aí o que a gente vai falando, algum ponto mais importante, assim, mais que bateu aí na sua mente, aí você anote, certo? Romanos, capítulo 5. Então vamos começar a leitura de Romanos, capítulo 5, glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Primeiro versículo 1, vamos ler o versículo 1 e versículo 2, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu disse que esse capítulo é um capítulo muito focado em justificação e Paulo está falando de coisas, isso aqui é muito importante notar, né? Essa expressão, tendo sido justificado pela fé, o que ele está querendo dizer com isso? Isso, ele está falando de coisas que acontecem depois que nós recebemos a justificação pela fé. Você está entendendo? Muitos crentes não fazem essa distinção e tratam os crentes como os incrédulos. Já viu o pregador assim, que trata o crente como se fosse um incrédulo? Ele prega como se fosse, mas porque essa gente, tem muita gente que pensa assim, né? Tem que chicotear mesmo. Paulo está falando aqui para aqueles que foram justificados pela fé. Você foi justificado pela fé? Então é para você. Se você não foi ainda, então você precisa crer em Jesus Cristo para que você receba a justificação pela fé, certo? Então o que ele está dizendo aqui? Isso aqui é muito importante.
Ele não está falando com as pessoas incrédulas no mundo. Ele não está falando com qualquer tipo de pessoa, senão com aqueles que já receberam a Cristo e foram justificados pela fé. Entendam isso, porque às vezes a gente fala a coisa aqui, a pessoa fala assim, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, estou falando com os crentes. O estado de vida do crente é diferente do incrédulo, ok? Isso é fato. E nenhuma teologia vai dizer que é diferente. Não é diferente. Bom, então a gente joga a Bíblia fora. Se alguém disser que não é diferente, que não tem nada diferente, então esse alguém não crê na palavra de Deus, certo? Então vamos lá. Tendo sido justificados pela fé, o que acontece? Paulo diz, voltar ao texto aqui, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Certo? Então o que acontece quando nós somos justificados pela fé? Nós entramos num estado de paz com Deus. O que é isso? Quer dizer que Deus não está irado com a gente. Quer dizer que Deus não quer mais castigar a gente. Quer dizer que o nosso pecado cessou diante de Deus. Temos paz com Deus. É isso que está sendo dito. É tão difícil. De entender, eu sei que não é difícil, irmãos. Eu sei que para algumas pessoas é difícil aceitar. Certo? Entender não, está claro aqui. Qualquer pessoa que saiba ler vai entender. Mas é difícil para a pessoa aceitar isso. Nós temos paz com Deus. Qual é o estado do crente? Ele tem paz com Deus. Deus não está irado com ele. É o que a Bíblia diz. Você está entendendo? Então é disso que nós estamos falando. Aí ele fala também que através de Jesus Cristo, pelo qual, ele está continuando, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Essa graça que nós estamos firmes. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se nós temos alguma coisa para nos gabar, é da glória de Deus. Olha, ela vai vir. Deus vai vir, e Jesus vai vir sobre as nuvens, e nós estaremos com ele. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu já teria dito a vocês, vou preparar para vocês um lugar. Então Jesus está voltando, nós nos gloriamos nisso, olha, ele vai voltar para nos buscar, é a esperança da glória de Deus, nós vamos estar com Deus em glória, ok? Essa é a nossa esperança. Bom, aí ele começa um processo de comparação para fazer os crentes entenderem justamente isso que eu estou falando para vocês. Entender essa situação de justificado por Deus, de paz com Deus. Isso é muito importante. Irmãos, todos nós sabemos. Se você tem uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga, e você acha que aquela pessoa tem alguma coisa contra você, que aquela pessoa tem alguma coisa que não está muito satisfeita com você, qual é a nossa reação? A gente não vai ficar à vontade. Mesmo sendo muito cara de pau, você não vai ficar à vontade. Você vai ficar desconfiado, fulano está estranho. Você não vai ter a mesma facilidade de relacionamento quando você sabe que está tudo bem, que não tem nada entre vocês. E às vezes, quando você não sabe e tem, e aí a pessoa fala, mas você, e solta de repente, assim, você leva aquele choque. Mas eu não sabia que tinha isso. Então, veja bem. Então, quando Paulo fala que nós temos paz com Deus, isso faz o quê? Justificação é isso, irmãos. É a capacidade de estar diante de Deus sem culpa nem condenação. Você entende isso? Então, se eu fui justificado, eu chego diante de Deus, como Hebreus fala, chego com ousadia diante do trono da graça. Esse é o estado. Eu estou diante de Deus, eu não tenho nada que me acuse na minha mente, eu não tenho nada que me acuse no meu coração, eu sou justificado. Esse é o estado que o crente precisa chegar diante de Deus. Aí, um monte de gente vai falar assim, mas aí não pode pecar, né? Então ninguém pode chegar diante de Deus. Você está entendendo? Irmãos, mesmo aqueles que passam 3 dias no jejum, ou 40 dias que seja no jejum, ou quantos dias que tiverem no jejum, mesmo aquele que passa as sextas-feiras no monte, e sobe o monte, e faz propósito, e mesmo esses pecam.
Porque Jesus definiu muito bem o que é o pecado diante dos olhos de Deus. Não diante dos olhos dos homens. Diante dos olhos dos homens, a gente pode ser maravilhoso, né? Ah, fulano, olha, fulano é perfeito. Tem gente que já falou isso. Acha que fulano tem uma vida perfeita, fulano não faz nada errado. Isso não existe. Porque Jesus estabeleceu qual é o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Até pensar já fez você pecar. Tá entendendo? Até pensar já fez você pecar. Então, não há ser humano que consiga esse estado de nem pensar em coisa alguma. Se pensar, se o coração desejar um pouquinho lá no fundo, já pecou. Você está entendendo? Então, o nosso estado de justificação diante de Deus não depende dessas coisas. Porque se depender dessas coisas, ninguém pode chegar diante de Deus. E aí a palavra vira mentirosa. Então, o que nós estamos falando aqui? É de uma justificação que é independente das obras. É algo que é espiritual, que veio de Jesus Cristo. Foi pelo que Ele fez, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Ele fez. Todo crente, todo aquele que crê, ele recebe isso pela fé. Essa justiça que é um dom. Então, é muito importante prestar atenção nisso. Porque tem pessoas que pensam assim, mas eu errei. Como é que eu posso chegar diante de Deus? Pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus, não é pelos seus méritos, ok? Então vamos lá, aí ele começa uma sessão assim, fazendo comparações, e é muito bom. Você vai entender porque ele tem a finalidade de explicar isso, bem explicado, para que não reste dúvida. Então vamos lá. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência é experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão. Porquanto, isso quer dizer, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, como é que é? Como é que o amor de Deus está derramado em nossos corações? Pelo Espírito Santo que foi dado. Não é por nada que nós tenhamos feito. Porque Deus derramou o seu Espírito no nosso coração, nós temos o amor de Deus. Você está entendendo? Esse Espírito foi dado. Então ele fala, nós não nos gloriamos apenas nessa esperança, mas também nas tribulações que passamos aqui por causa do Evangelho. Certo? Aquilo que passamos por causa do Evangelho, sabendo que essa tribulação ela vai produzir paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, e essa esperança não traz confusão. Certo? Engraçado que o que a gente mais vê no mundo hoje é confusão. Mas a esperança do Evangelho, ela não traz confusão. Por que ela não traz confusão? Porque ela procede do amor que Deus derrama em nossos corações. Sabe, quando Jesus conversou com Nicodemos, Nicodemos não entendia muita coisa que Jesus estava falando. Por quê? Porque Nicodemos estava pensando nas coisas, estava cogitando nas coisas humanas, nas coisas dos homens, nas coisas naturais. E essa é a razão pela qual muitos crentes hoje não entendem o Evangelho da Graça de Deus. Não entendem a justificação, não entendem a paz com Deus. Por quê? Porque eles estão cogitando em coisas humanas. Naquilo que ele é capaz de fazer, em como ele é capaz de se relacionar com Deus. Ah, se eu for capaz de orar tantas horas, então eu vou estar bem com Deus. Se eu não conseguir orar, se eu não conseguir orar isso tudo que fulano ora, então aí a minha vida é mais ou menos, entendeu? Não, o Espírito Santo foi derramado no seu coração. E isso é um fato. E você foi reconciliado com Deus. Continuando. Olha só, olha que interessante. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, como é que nós estávamos? Fracos. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu por quem? Pelos ímpios. Não foi pelos justos, pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom
alguém ouse morrer. Pode ser. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja bem, quando Cristo morreu por nós, nós ainda éramos pecadores, éramos fracos, éramos ímpios. Essa é a realidade. Cristo morreu pelos fracos, pelos ímpios e pelos pecadores. Paulo faz esse argumento, né? Pode ser que por um justo alguém até se anime a morrer. Pode ser. Ele também duvida, como nós também duvidamos. Pode ser que alguém se anime a morrer por um justo. Agora, por um ímpio, por um pecador, pensa na pessoa mais, vamos dizer assim, desprezível que você conhece, que você ache, né? Você ache. A pessoa que você assim fala assim, olha, esse aí, meu Deus, esse não presta. Pensa nesse. Você morreria por ele? Com certeza não. Como muito crente faz aí quando morre alguém aí que eles não gostam aí de famoso, eles falam, menos um. Tem gente falando isso. Tem gente que fala isso. Então, olha só, a Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos essa pessoa aí, ó, desprezível, essa pessoa que não quer saber de Deus, inimigo de Deus. Foi por esse. Você está entendendo a profundidade do negócio? E tem gente acreditando ainda que é pelo que ele faz. É porque eu ando na linha, eu sou certinho, então Deus vai me receber. Não, fulano merece, né? Porque fulano é tão certinho. Aí o que acontece? Quando alguém muito certinho não recebe aquilo que a gente acha que deveria receber, a gente pensa assim, poxa, mas por que fulano está passando por isso? Fulano é tão bom. Irmãos, nós não recebemos nada porque somos bons. Nós recebemos porque Jesus Cristo é bom, porque Ele morreu por nós, Ele é o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aprenda isso de uma vez por todas. Ninguém merece nada. Não, né? Ele vai para um bom lugar porque ele merece, né? Porque ele sempre fez coisa boa. Pare com isso. Ninguém vai para um bom lugar porque merece. Todo mundo vai para um bom lugar porque Cristo foi preparar o lugar. É por causa de Cristo, não é pela sua bondade. Amém? Então vamos continuar aqui. Aí ele fala, olha só, logo mais agora, essa é a comparação, logo mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Tem várias comparações nesse texto aqui. E eu quero ir com calma para te explicar cada uma. Olha só. Ele está comparando dois estados. O estado anterior, em que nós éramos inimigos, ímpios e pecadores. E Cristo morreu por nós, quando nós ainda estávamos nesse pecado. Então ele fala, se Cristo morreu por nós, quando nós ainda estávamos nesse estado, como é que é agora que nós já fomos justificados? Qual é o tratamento? Você está entendendo? Irmãos, como é triste ver as pessoas atrás de coisas, pensando em coisas erradas com respeito a Deus. Se o seu estado antes de conhecer a Deus, estado de impiedade, Deus te amou e enviou seu Filho para morrer por você, imagine o que Deus vai fazer por você agora que você é justificado. Mas parece o contrário. Parece que a gente aceita Cristo para sofrer mais na mão de Deus. É isso. Né? Porque tudo que fala sobre Deus para o crente é cuidado, olha, Deus vai te queimar, olha, Deus vai te botar no leito, olha, Deus vai pesar a mão, cuidado, hein? Cuidado, e vigia, hein, varão? Vigia, vigia. Tudo é ameaça. Mas aí a pessoa fala, então é melhor ficar no mundo. Que lá pelo menos eu não sabia de nada disso. Agora que eu sei, a vida virou um inferno. Não é o céu na terra, é o inferno na terra. Então o que Paulo está dizendo? Olha, se ele, quando nós éramos ímpios, pecadores e fracos, ele enviou seu Filho para morrer por nós, logo muito mais agora,
que nós fomos justificados pelo seu sangue, o que ele vai fazer? Olha o texto aqui de novo. Seremos por ele salvos da ira. Que ira é essa? É a ira que há de vir sobre o mundo. Que tantas pessoas falam e ficam preocupadas, e tem aí profetas de todo quanto é lado, que essa é a última trombeta, que vai ser agora, que esse é o sinal, é terremoto, é não sei o que. Nós vamos ser salvos dessa ira. Você está entendendo? Então se alegre por isso. Então ele continua comparando. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, olha só, pela morte, se nós fomos reconciliados pela morte, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se pela sua morte nós fomos reconciliados com Deus, muito mais, tendo sido reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. Por que o crente pode ter certeza da salvação? Está escrito aí, meu filho. Pastor, como é que eu vou ter certeza da salvação? É você crer na palavra, é isso que Deus está falando para você. Você creu em Jesus, foi reconciliado com Deus, Ele vai salvar você pela vida dele. A vida que Ele colocou em você, no seu coração. Você compreende isso? Irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho dessa forma, nós vemos que o Evangelho é maravilhoso, realmente é maravilhoso. Porque quando a gente pensa na forma que as pessoas pregam aí, pelo amor de Deus, o Evangelho é um castigo. É sacrifício, tem que pagar um preço, porque senão, olha, é joelho no chão, é caroço de milho, é só penitência. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso. Deus não quer que você fique pagando penitência. Deus não quer que você fique sofrendo. O sofrimento da vida do crente é outra coisa. É perseguição por cada palavra. Não é Deus te perseguindo. Está entendendo? Então, olha só, continuando. O versículo 11 de Romanos 5. E não somente isto. Você vê que ele vai adicionando. Tem isso, mas não somente isso. Mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então nós nos gloriamos na esperança, na tribulação, que vem por causa dessa esperança, né, que produz em nós todo benefício, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração, e também nos gloriamos em Deus, pelo qual nós alcançamos a reconciliação. Glória a Deus. Está abençoando a sua vida? Glória a Deus. Eu fico maravilhado quando eu leio esse texto e tenho vontade de dizer ele para todo mundo. Eu creio que o apóstolo Paulo se sentiu assim, né, escrevendo isso, falando, gente, é assim que é o amor de Deus, é assim que é o Evangelho, é assim que é a graça de Deus, é assim que é, e muita gente tem dificuldade. Não, mas nós temos que obedecer à lei, porque se não for, a lei tem que ser assim, tem que ser assado, porque senão nós não vamos ser abençoados, nós não vamos ser salvos, porque tanta argumentação. Ele continua explicando, e nós estamos chegando aqui no ponto central aqui dessa explicação sobre a justificação, sobre reconciliação com Deus, sobre o estado do crente diante de Deus, ok? Olha só o versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Onde começou essa história toda? A morte entrou no mundo quando entrou o pecado no mundo. Aí começou. Foi o pecado de Adão, por causa do pecado de Adão, que entrou a morte no mundo, entrou todo tipo de mal que a gente conhece hoje.
né? E o que a gente não conhece também, todo tipo de mal. Então, e quando ele pecou, essa morte passou a todos, como uma doença contagiosa, passou a todos. Isso aqui é para quem crê, irmãos. Porque hoje na internet tem um monte de gente, né? Porque não é, porque tem um monte de doutor de sei lá o quê, querendo levantar aí questão. Ou você crê na palavra, ou você não crê. Eu creio na palavra. Eu creio que a morte entrou no mundo através de Adão. Eu creio o que está escrito ali. Né? Mas é direito de cada um crer no que quiser crer. E quando chegar ao final, a gente vai ver quem está com a razão. Não é verdade? Por isso que você não deve discutir com ninguém. Ah, mas eu não concordo. Eu não fiz nada, então por que eu... Você pode não concordar. Você concorda com esse tanto de imposto que você paga no país? Também não, mas se não pagar, você vai ter problema. Então, a lei é essa. Um pecou e por causa do pecado dele, todos pecaram. Essa é a lei. Aí, diz que essa morte que entrou por causa do pecado, ela reinou no mundo, ou seja, ela estabeleceu ali o seu domínio no mundo, até a lei, até o advento da lei. Mas o que acontece? Essa morte reinou, mas vou voltar ao texto aqui. Mas aqui está escrito: mas o pecado não é imputado, não é atribuído, ou seja, não é vinculado àquela pessoa, a pessoa não vai ter que sofrer aquilo se não tiver lei. Certo? Se não tiver lei, ele não vai ser... Por exemplo, se não tem uma lei de trânsito, vamos dizer assim, uma placa de proibido estacionar ali, se você estacionar seu carro, você não pode ser multado por causa disso. Né? Então, quando não tem lei, a partir do momento que colocou-se uma placa ali, aí você já não pode estacionar ali. Certo? Então, essa é a dinâmica da lei. Puxa, mas aqui não devia poder. Não devia poder botar carro aqui. Mas não tem placa nenhuma dizendo que não pode. Então, quando a lei vem, certo? Fica estabelecida a transgressão, se alguém fizer o contrário ali. Certo? Então, o pecado não era imputado ainda porque não tinha lei. Aí ele vem a explicação. No entanto, mesmo não tendo lei, a morte reinou. Desde Adão até Moisés, até quando Moisés recebe a lei, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Que é, né, Adão, que é a figura daquele que havia de vir, que no fato é Cristo. Então veja bem, mesmo aqueles que não pecaram como Adão, a morte reinou sobre eles. Aí você, mas eu não fiz, a morte não tem problema. Você vai morrer do mesmo jeito. Você está entendendo? Então isso é muito importante a gente entender. Volto a dizer, não é difícil entender. As pessoas têm dificuldade de aceitar. Entender até é fácil. Né? A pessoa fala assim, não entendi. Como já vejo, eu não entendo o que ele... Você não entende porque não quer entender. Porque tem gente que não quer entender. Tem gente que quer continuar com as suas próprias convicções. Mas eu acho assim, mas eu acho assado. Para mim, eu já falei sobre isso várias vezes, o que cada pessoa acha não interessa. O que interessa é o que a palavra diz. Mas eu acho que não é assim. Parabéns, Deus te abençoe, mas eu vou ficar com o que a palavra diz. Então vamos lá, olha a continuação, olha só daqui. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Há uma diferença. Há uma diferença. O engraçado é que as pessoas acham justamente o contrário. Parece que a ofensa tem mais poder do que o dom de Deus. Veja bem,
Se a ofensa causou tudo isso, a morte de toda a humanidade, o pecado, a degradação de toda a humanidade, se a ofensa fez isso, olha só o que o dom gratuito de Deus é capaz de fazer. Veja bem. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais, eu digo muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim com o dom da ofensa, como o dom da ofensa. Por um só que pecou, aliás, porque o juízo veio de uma só ofensa. Esse mal todo que entrou no mundo, irmãos, veio de uma só ofensa, de um só pecado. Você está entendendo? Não foram de muitos pecados, não, veio de um só pecado. Veja bem. Porque se pela ofensa de um só a morte... voltando um pouquinho, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, entenda, de uma vez por todas, o que é mais poderoso? O pecado de Adão, a desobediência de Adão, ou o ato de justiça de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Pensa aí. O que é mais poderoso? Você está entendendo, irmãos? Se o pecado de Adão foi capaz de fazer toda a humanidade perder, Paulo está colocando aqui que muito mais o dom gratuito de Cristo pode salvar toda a humanidade. Você está entendendo? Agora, é claro, é sobre aquele que crê. Não é uma salvação compulsória. A ofensa foi. Mas a salvação precisa crer. Poderia também ser sem crer? Deus faz as regras, tem que crer. A palavra diz, aquele que espera receber alguma coisa de Deus, primeiro, precisa crer que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você precisa crer. A palavra toda de Jesus, a pregação de Jesus foi, você crê naquele que está falando com você? Você crê? Tem que crer. Então se você não crê, você não vai ter vida eterna. A vida eterna é para aqueles que creem. Certo? Então veja bem, o dom gratuito não é como ofensa. Ele é muito mais poderoso do que a ofensa de Adão. E ele veio de... O pecado de Adão veio de uma ofensa só, né? Uma ofensa. Mas o ato de justiça de Jesus veio de muitas ofensas. Ou seja, a humanidade toda já estava no pecado e Cristo morreu e veio justificar. Irmãos, a verdade é que nós não vemos mensagens como essas facilmente. E as pessoas também não querem mensagens como essa facilmente. Precisam. As pessoas querem mensagem de poder, de unção, é isso que ele é, e não sabe nem quem ele é em Cristo. E muitas das vezes essas coisas que estão sendo ditas aí, que é poder, que é unção, que é não sei o que, é enganação. Efeito de mídia. A verdade é essa.
enquanto o verdadeiro evangelho está aqui. Fica encoberto. Quando a Bíblia fala que as pessoas nos últimos dias dariam ouvidos à doutrina de demônios, a gente fica pensando assim, é do diabo, é do Satanás, aquele negócio que ele vai aparecer. Não, não, não. Eu já preguei, tem uma mensagem aqui no YouTube, pode procurar, que o inimigo do evangelho é o falso evangelho. É esse evangelho que está aí, ó, de mérito, que dizem que você tem que jejuar, 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 orar, subir monte, receber poder para te dominar. Você já reparou que você nunca chega na unção desses apóstolos? Nunca. Nunca chega. Por mais que você ore, você nunca chega na unção desses apóstolos. Por quê? Porque ele é um homem de Deus mesmo. Não, mentira, não é isso. É porque ele tem toda uma estrutura para te fazer acreditar naquilo que ele está falando. E os nossos olhos, vamos dizer assim, eles ficam deslumbrados quando a gente vê riqueza. Você chega lá, um palco enorme, um lugar lotado, muitas luzes, muitos movimentos, gente para todo lado, muita organização, muita gente tocando, aquele negócio todo. Fala assim, caramba, esse homem é um homem de Deus tremendo, olha só. Eu nunca vou chegar nisso aí. Você nunca chega na unção deles. Por mais que você ore, por mais que você jejue. Sabe por quê? Porque a unção deles não existe. A unção deles é o dinheiro. E as pessoas amam o dinheiro. E as pessoas amam ver as coisas que têm dinheiro. Então acorde. Esse é o verdadeiro evangelho. Você quer ouvir a mensagem do pastor tal? Amém, ouça. Mas ouça comparando. O que ele está falando? O que ele está dizendo? Não é só aquilo, é bênção para minha vida. Glória a Deus, você vai receber. É bênção para minha vida. Não, só isso não, meu irmão. Está em conformidade com o evangelho? Está em conformidade com essa palavra de que eu tenho paz com Deus? Está em conformidade com isso? Ou ele está me tratando aí como se eu fosse um incrédulo, como se eu estivesse ainda na inimizade contra Deus? Porque tem muito pastor que prega como se o crente ainda fosse inimigo de Deus. Deus está te vendo. Deus vai quebrar tua perna. E não é isso que a palavra está dizendo. Então por que o estudo de Romanos é tão importante? Por que esse capítulo 5 também é tão importante? Por isso. Porque existem milhares e milhares de pessoas que estão amarradas por um falso evangelho. Jesus é muito claro dizendo, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você vê, se você for ver a proporção de farinha e a proporção de fermento, é uma proporção que você fala assim, poxa, isso nem faz diferença. Faz sim. Não coloca o fermento não para você ver se a massa não vai crescer. Mas quando você tem uma massa desse tamanho, você coloca um tantinho assim de fermento, já cresceu. É isso que Jesus está falando. Ele fala, tenha cuidado com o fermento dos fariseus. E hoje tem muitos fariseus aí colocando fermento. É um tantinho assim que corrói tudo. É um tantinho assim que compromete tudo. E as pessoas estão pensando assim, não, mas é uma bênção. É uma bênção para mim. Irmãos, leia a palavra. Estude a palavra. Pense como a palavra pensa. Vai para a Bíblia. E vê se é isso mesmo. Ok? Glória a Deus. Já estamos quase chegando no final. Estamos aí nos últimos versículos. Quero fechar só com esses versículos aqui. Vamos lá. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, ou onde o pecado abundou, superabundou a graça,
para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vê que em todo tempo ele está fazendo uma comparação, sempre mostrando como foi o período em que o homem esteve afastado de Deus, sem graça, sem Deus no mundo, sem lei, sem coisa nenhuma, como foi, e agora, quando a graça vem, mostrando como a graça vem, como a graça opera, como a graça é poderosa, como a graça nos torna justos diante de Deus, como a graça nos faz reinar em vida, como a graça nos abençoa, como nós recebemos pela graça, como nós somos transformados por essa graça. Você está entendendo? Então, que coisa maravilhosa. Eu espero que esse estudo tenha falado ao seu coração. Eu espero que você entenda. Se eu falei de coisas aqui que talvez você ouve de novo, entendeu? Faz aquilo que eu falei, pega a Bíblia, leia os capítulos anteriores, quem não leu, porque é importante para chegar nesse ponto aqui, ok? Faça isso, né? Estude a Bíblia, leia as cartas de Paulo. Uma das coisas que eu mais li na minha adolescência, no meu início no Evangelho, eram as cartas de Paulo, e lendo eu entendi que era isso que a igreja precisava. Por isso meu ministério sempre foi diferente de muitos ministérios que tem por aí, porque tem ministérios aí que fazem, que escravizam, né? Então veja bem, pense, leia, estude, peça a orientação do Espírito Santo. Só aqui no YouTube tem mais de 1000 mensagens aqui que vai abençoar a sua vida. Coloca aí, cria uma playlist aí sua e vai caminhar e bota só o áudio, vai ouvindo, entendeu? Vai lavar roupa, passar roupa, vai dirigir, enfim, ouça a palavra de Deus. Comece a entender como as coisas funcionam na palavra de Deus. Você vai ver como a sua vida vai ser transformada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, estamos chegando ao final. Eu espero que você tenha sido abençoado. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar. Eu quero fazer um pedido a você, que é a sua oferta. Está aqui na tela a chave Pix, o texto de 2 Coríntios 9:7, que diz: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Está aí a chave Pix, se você desejar abençoar o ministério com a sua oferta, qualquer quantia, aquilo que Deus colocar no seu coração, seremos muito, muito agradecidos, ok? Muito agradecidos. Deus abençoe. Eu quero orar nesse momento e já orar agradecendo a Deus pela sua oferta também. Amém? Pai, nós em nome de Jesus te louvamos. Muito obrigado pelo estudo da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada um, ó Pai, que está assistindo, que está, ó Deus, recebendo de ti nessa manhã. Obrigado também, Senhor, por cada oferta, ó Deus, que o teu povo vai fazer. Pai, eu te agradeço que as bênçãos do céu sejam derramadas de forma abundante sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje. Conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Logo mais estaremos juntos. Nosso culto às 19 horas. Ok? Fique com Deus. Até mais e a paz do Senhor.